Olá, nós vamos nesse momento resolver um exercício do capítulo 11, exemplo 11.1. Então, exemplo 11.1, eu crio uma pasta para ele, e eu estou aqui no meu Drive, numa pasta qualquer, e eu vou criar um documento para ser o relatório deste exemplo, ok? Então vamos lá, eu estou aqui com as minhas anotações para não perder algumas informações, e eu já tenho a parte do cabeçalho. Deixa eu ajustar aqui para ficar melhor para vocês. Então a fonte é o exemplo, eu vou pôr outra edição, capítulo 11, página 251, exemplo 11.1, ok? Então, ó, qual que é a proposta? Estime a reta de regressão para os dados de poluição da tabela 11.1. Aqui está a tabela 11.1, eu transcrevi ela desse jeito para ficar mais curto, aí nesse caso seria 11, 21, 16 e assim segue. Transcrita a seguir. Aí eu tenho aqui o desenvolvimento, a resposta e a teoria que eu vou deixar aqui para algum suporte nosso, ok? Então aqui eu criando o cabeçalho, para ele ficar exposto ali. Eu não preciso tirar ele ali agora para ficar melhor para vocês. Movimento, bacana. Então vamos lá, ó. Então na sequência eu preciso de... eu vou escrever pouco, mas a ideia é que vocês coloquem os títulos com bastante propriedade para ficar de fácil entendimento. Eu já abri aqui o gráfico e a calculadora para ficar fácil a gente utilizar. Então, ó, colocando os dados num formato legível para a calculadora. Então, vamos lá, colocando os dados num formato legível para a nossa calculadora. Ok, então vamos lá, ó. Eu já tenho esses dados aqui, para eu não ficar digitando valores, eu já vou colocar todos eles aqui, ok? Então vamos lá, ó. Agora o Octave já aceitou aqui os meus valores, então eles já estão armazenados aqui. Então eu preciso de sempre verificar se isso está coerente, porque eu já tenho esses valores aqui. Então eu venho e trago esses valores para cá, ok? Agora eu preciso visualizar esses dados, visualizando os dados, para eu ter uma noção da dispersão deles. Mas como que eu vou visualizar isso? Para isso eu vou gerar um gráfico, e esse gráfico meu vai ter 6 partes, que são os dados, o script, o data.txt, o script.txt e o gráfico em si, a imagem.png, ok? Então vamos lá, ó. Aqui eu abri o Gnuplot padrão, então aqui agora eu vou copiar apenas os dados que eu já digitei para ficar mais simples para vocês. Esses dados aqui, ó, vieram dessa tabela aqui, ó, ok? Apenas transcrevi a tabela. Ah, é um espirro. Saúde, obrigado. Vamos lá. Bom, agora é o seguinte, ó, eu preciso de colocar as componentes do meu gráfico. Ah, não, peraí. São mais dados, não são só esses, não. Eu tinha copiado errado aqui, ó. Então vamos lá, ó. O primeiro dado é o primeiro é 35, 50, 51. Então é 35, 50, 51. Então tá certo. Então presumo que está correto. Agora eu venho com o corpo do gráfico. Eu vou... Como você já tem conhecimento disso, eu vou apenas explicar, porque senão eu vou ficar digitando valor a valor, vocês não vão pegar isso de forma coerente, ok? É trabalhoso eu estar digitando letra a letra e vocês já pegam essa informação. Então vamos lá, ó. O que é o 7x label? 7x label ele vai escrever aqui, ó. 7x label, redução de sólidos, é um título, redução de sólidos. Quem é o Y? 7y label
é o demanda de oxigênio químico. Ele vai gerar o título à esquerda aqui do eixo Y, 7Y label. Qual é o título do gráfico? É o título do gráfico, que é o exercício que nós estamos resolvendo. E o Set Key Outside Center Button Title Legenda. É para eu colocar, o Key é a legenda, eles chamam de legenda, do lado de fora, centralizado embaixo. Então é do lado de fora, centralizado embaixo, ok? Se eu não colocar isso aqui, o título não, essa legenda ela parte para dentro, em cima, embaixo, algum lugar assim, ok? Mas eu gosto sempre de colocar essa legenda do lado de fora, para não poluir nada do gráfico aqui. Agora, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou plotando os dados usando a primeira e a segunda coluna na sequência XY. Então, aqui, ó, na sequência XY, X, redução, Y, demanda de oxigênio, que quer dizer comentário. E com o título tabela 11.1, ok? O símbolo que ele determinou. Eu poderia mudar, mas não tem necessidade disso não. Bom, então esse gráfico, ele pode ser transcrito para cá, ó. Esse é o script dele. Opa, deixa eu pegar os dados aqui, porque senão depois eu fico perdido. Eu não sei quais dados eu gerei no relatório, ok? Então, eu preciso de copiar isso para cá. Agora, o gráfico, eu pego isso e copio para cá. Beleza, então agora eu já tenho uma compreensão clara de qual o comportamento dos meus dados, da dispersão. Realmente, eles têm uma certa linearidade. Agora eu vou estimar isso. Agora, ó, queremos um ajuste para um modelo linear do tipo. Ó, queremos um ajuste para um modelo linear. Então vamos lá. Qual que é esse modelo? Eu vou acrescentar aqui as minhas equações. Então, ó, eu tenho y, que é igual a... Vou chamar logo dos parâmetros C0 mais C1x. Ou seja, ó, esse é o modelo que eu quero estimar. Eu quero a estimativa de y, que é igual a um coeficiente zero, que é o A, mais o C1. O C0 mais C1, que seria exatamente isso, é exatamente isso aqui, ó. Y, A mais B, ok? Trata-se das mesmas equações, dos mesmos modelos. Agora, eu preciso de relembrar um pouco da minha teoria, porque lá no livro ele trata de como que eu vou resolver esse problema, ok? Como que eu poderia resolver esse problema? Então, eu tenho essa... Eu vou copiar aqui só para vocês terem mais facilmente isso aqui na teoria, para eu não precisar perder tempo copiando essa equação. Porque se eu for transcrever essa equação todinha aqui no LaTeX para vocês verem, vai ficar um pouco complicado nesse momento. Então vamos lá, vamos resolver primeiramente esse problema pela somatória. Então lá no livro ele expressa que ele pode, quando você tem a equação matricial original, essa equação matricial original, ela gera, pelo trato matricial dessa equação, ela gera uma matriz de somas. E essa matriz de somas ela é genérica. Eu tenho, por exemplo, aqui, ó, x1, x2, quando eu tenho mais de uma variável, no nosso caso eu só tenho x1, e o nosso x1 é o nosso x, que é esse x aqui, ó. Então eu posso parar por aqui. Então eu usei duas colunas. Se eu usei duas colunas, eu vou usar duas linhas, porque eu só tenho x1 aqui. Como eu tenho duas linhas e duas colunas, eu vou usar duas linhas aqui. Eu só tenho parâmetros C0 e C1. Como eu tenho o C0 e o C1, que é o intercepto e a inclinação, eu vou usar também duas linhas, essas duas linhas aqui. Então, dessa equação genérica que serve para qualquer modelo, nesse caso do capítulo 11, eu vou apenas usar esses dois aqui, esses dois e esses dois de cá, ok? Então, voltando para cá, eu posso fazer assim, ó. Aqui, ó,
eu vou resolver isso de várias formas. Então, esse aqui é o método dos mínimos quadrados baseado na somatória, no modelo de somatória, ok? Então, agora, ó, isolando o modelo para nosso caso linear. Nosso caso linear. Então, ó, o isolamento desse modelo para nosso caso linear seria esse aqui, ó. Eu já tenho isso digitado aqui, para não tomar tempo de vocês de digitar essa equação, eu já transcrevo ela para cá, ok? Transcrevendo ele para cá, ele vai gerar aqui, eu ponho essa equação aqui, ok? Então eu posso, como vocês podem parar o vídeo aqui, entender cada parte dessa equação. Ela é muito simples, ele gera um array aqui de colunas e coloca um break para cada um. Esse break aqui vai ser o x, o c e o y, mas visualmente ele vai gerar isso aqui, ó. É muito simples, é muito importante entender isso aqui. Essa equação é muito bonita, e essa equação não consegue ser gerada pelo equation do Google Docs, nem de outro editor com tanta facilidade quanto o LaTeX, por isso que é importante utilizar. Então vamos lá, ó. Essa equação aqui é exatamente essa equação genérica da teoria aqui, ó. Só que eu isolei duas linhas e duas colunas para eu pegar apenas o parâmetro do valor de linear, que é o que eu quero. Então agora o que eu preciso fazer nessa matriz? Então, ó, dessa matriz aqui, ó, dessa matriz, eu preciso de calcular esses valores. Uma coisa interessante dessa extensão é que isso aqui é uma imagem, certo? Se eu vier aqui, ó, e importar equações salva, ele pega essa imagem, lê o metadado dela e coloca a equação. Teoricamente, eu não precisaria de colocar isso aqui embaixo, ok? Mas eu coloco para ficar um pouco mais fácil de vocês visualizarem e copiarem, ok? Então, eu preciso gerar esses valores, o n, o x1, a somatória de x1, que aqui são iguais, a somatória de x1 ao quadrado, eu preciso também a somatória de y e a somatória de x1 vezes y. Como esse caso aqui, ó, esse aqui seria as minhas equações envolvidas, se eu quiser escrever isso aqui, esse aqui seria o x1. Então, ó, eu faria aqui assim, ó. Seria o C0, né? C0 mais C1 x1. Olha lá, ó. Essa aqui seria a mesma equação que eu estou tratando aqui, ó. Ok? Se eu inserir aqui, ó, eu vou calcular esses valores aqui, ó. O y estimado é baseado nisso. Quem é o x1 é o meu x, quem é o C0 e o C1 é o meu valor aqui. Bom, se eu tenho uma matriz, agora eu vou calcular os valores necessários. Calcular os valores da matriz. Porque eu preciso de fazer aquela matriz lá, ok? Para calcular os valores da matriz. Para calcular os valores da matriz, eu vou usar aqui a minha calculadora, ok? Então, bom, ele está dizendo aqui que ele vai desligar, então eu venho aqui, peço o x e o y, eu tenho o x e o y. Eu vou destacar isso aqui para que fique do lado de cá e eu tenha isso do lado de cá, ok? Então aqui, ó, agora eu vou fazer esses cálculos que eu quero aqui, ó. Espero que não esteja pequeno para vocês, mas a gente já viu esse aqui e a gente vai usar de vez em quando as equações para ficar carregando e mostrando aqui. Deixa eu ver se fica mais legal. Bom, depois a gente vai ficar carregando ela aqui que fica mais fácil. Bom, o que eu preciso aqui? Do n. Então, o n eu tenho como length de x. Olha lá, ó, são esses valores. A somatória de x1. Então, eu já posso colocar isso na forma matricial de uma vez. Então, eu venho aqui, ó. E faço assim, ó. Opa. Eu já coloco na forma matricial. Por quê? Ó, ali, ó, se eu der um espaço, eu pego a somatória de x. Ó, tá vendo que é simples? Se eu precisar de uma segunda linha, eu preciso na segunda linha a somatória de x. Só que se eu fizer isso, ele vai reclamar, porque eu não tenho duas linhas, duas colunas, e as matrizes têm que ser exatas.
Então eu coloco ali um valor. Eu poderia até colocar esse valor aqui, ó, not a number, ou seja, não há número, para eu dizer que aquilo ali não tem número ainda, eu tenho que calcular. Então aqui eu já tenho o comprimento, a somatória de x na primeira linha, eu tenho na segunda linha a somatória de x e um valor que eu não calculei ainda. Aí eu venho aqui, ó, eu substituo isso aqui por soma de x elevado ao quadrado. Mas eu tenho que tomar cuidado para esse x elevado ao quadrado sempre ser elemento e elemento. Ou seja, ó, x, que é um vetor, elemento é elemento elevado ao quadrado. Então, ó, x, que é o valor, elemento é elemento elevado ao quadrado. Ok? Então, é x, elemento é elemento elevado ao quadrado. Então, eu tenho essa matriz. Se eu tenho essa matriz, eu posso copiar isso aqui. Ok? Então, eu venho aqui e coloco esses valores aqui, ó. Como isso aqui foi a composição da minha matriz, eu posso economizar espaço aqui, ó, e dizer que os valores de x eu já tenho e os valores da matriz foram compostos aqui assim. Agora, eu vou ficando... eu tenho a segunda parte da minha matriz. A segunda parte da minha matriz é essa de cá, ó, soma de y, soma de xy. Então, eu venho aqui, ó, só que essa matriz aqui ela é linha coluna. Então, eu tenho a soma de y, a soma de y, ponto e vírgula, a soma de x, elemento a elemento, vezes o y. Soma de elemento a elemento vezes o y, ok? Então, eu tenho, ó, soma de y e a soma de elemento a elemento vezes o y. Eu vou copiar essa matriz para cá. Então, agora eu vou tirar essa matriz. Agora eu tenho as duas matrizes que eu preciso, ok? As duas matrizes que eu preciso já estão aqui. Aí agora eu vou substituir essa matriz pelos valores que eu já tenho, para ficar desse jeito aqui, ó. Aí eu volto aqui. Desculpa, a garganta está um pouco puxada. Bom, agora eu vou alterar esses valores aqui, ó. Bom, agora aqui eu tenho, quem são esses valores aqui? Esse valor aqui eu já calculei aqui. Eu vou copiar, vou digitar só esse aqui, mas o resto eu gosto de copiar, para não gerar erro. Então aqui, ó, esse aqui eu já tenho aqui, esse aqui eu já tenho aqui. Então assim, vocês estão vendo eu fazer com bastante cuidado e carinho. Então, por favor, façam no relatório também. É muito importante vocês terem esses valores, tá bom? Bem organizados. Essa aqui e esse de cá. Bacana. Então, agora essa matriz, isso vai gerar esse aqui, ó. Ok? Ó, então aqui, ó. Agora, essa matriz que eu tinha, essa matriz aqui, ela... vai gerar esses valores aqui, ó. Agora, esses somatórias de x e de y, agora eu tenho eles coerentes aqui, ok? Então, essa é a ideia. Eu pego a matriz genérica de soma, isolo para o conjunto de dados. Se fosse x ao quadrado, seria aqui com x2. Essa mesma matriz a gente vai usar no capítulo 12, e aí vai. E eu calculo os valores e coloco aqui, ok? Agora eu vou calcular isso aqui, ó. Como que eu calculo esse valor? Você concorda que eu tenho um x, um c e um y? Aqui, ó. Um x, um c e um y.
Então, esse x, c, y, eu vou tratar isso matematicamente. Então, ó, eu vou fazer assim, ó. Eu preciso resolvendo, ó. Agora eu vou resolver a matriz de somatórios. Resolvendo a matriz de somas de forma matricial. Então, para eu resolver isso, eu vou colocar outra equação aqui, né? Então, eu vou colocar aqui, ó. Agora eu vou resolver isso assim, ó. Eu já resolvo isso. Bom, quem é o x, o c e o y? Por que eu estou colocando isso aqui? Ó? É porque essa anotação do Octavio é o seguinte, ó, quando o valor é maiúsculo, é matriz. Quando o valor é minúsculo, é vetor. Aqui está errado, ó. Mas eu coloquei aqui para fins de simbologia, para não dizer que isso aqui seria o y. Esse aqui é um vetor, ok? Então, ó, o c e o y são vetores, independente do que são. Agora, como que eu resolvo isso aqui matematicamente? Ó, você concorda que matematicamente o C seria isso aqui, ó? Seria o Y sobre o C. Às vezes eu digito errado, é porque o microfone fica na frente do teclado. E aí eu preciso de estar revendo a posição do teclado para algumas coisas, que eu não sou um datilógrafo tão perfeito assim. Então, ó, se eu isolar o C aqui, fica Y sobre X, ok? Se eu pegar o C, eu faço o X elevado a menos 1 vezes o Y. Então, ó, aqui o X eu elevo a menos 1 vezes o Y. Então, fica X elevado a menos 1 vezes Y. Isso aqui é uma manipulação matemática simples. Então, ó, isso aqui é o que eu vou fazer com a minha matriz aqui, ó. Então, ó, já que eu tenho esses valores, agora, ó, calculando, como é que é? Então, resolvendo as matrizes. Então, resolvendo as matrizes. Então, ó, resolvendo as matrizes. Então, eu volto aqui. Então, ó, já que eu tenho essa matriz aqui, ó, eu me esqueci de fazer isso aqui, ó. Essa aqui é a matriz Y. O Octavio também ele guarda os valores com o tamanho com case sensitivo, ou seja, ele vai armazenar os valores com o tipo. Ele não vai confundir, ele não vai sobrescrever o x maiúsculo com o x minúsculo. Então eu posso utilizar aqui. Então, utilizando a equação que eu tenho, então, ó, a equação matricial vai ser o seguinte, ó. Porque se eu colocasse x minúsculo aqui, ó, igual o Octavio pede para vetores serem minúsculos, eu ia sobrepor o meu y. Então, aí eu não posso. Ok? Então, ó, seria x, a matriz x elevado a menos 1 vezes a matriz y. Então, ó, se eu tiver a matriz x elevado a menos 1, a matriz y, eu vou gerar esses valores aqui, ó. Então, é exatamente esse cálculo que eu fiz aqui, ó. Eu peguei a matriz x elevado a menos 1 vezes a matriz y. Isso aqui, ó, desculpa aí, eu tinha que ter feito isso aqui, ó. Isso aqui é o meu C, é o meu coeficiente, ok? Esses são os meus coeficientes. Então, eu já encontrei, resolvi o problema. Eu já encontrei o valor que eu queria. Agora, eu vou... eu já tenho os valores aqui das duas matrizes, beleza, ok. Bom, então agora ó, eu já calculei o meu C. O meu C0 é esse e o meu C1 é esse. Portanto, o modelo ajustado aos dados pode ser, né? Pode ser. Pode ser esse aqui, porque pode ser outro também. Então vamos lá, ó. Vai ser y é igual a esse valor aqui. Espera aí, deixa eu desligar esse cara aqui.
E pode ser aqui mais esse valor aqui, ó. Mais esse valor aqui, x, ok? Mais esse valor aqui, x. Então, o modelo pode ser esse aqui. Eu posso acrescentar aqui, ó. Eu posso acrescentar outra coisa também, é que assim, ó, cada valor i estimado pode ser cada valor i estimado aqui assim, ok? Então, essa é a primeira equação. Essa forma de resolução, ela é baseada em quem? Baseada no somatória. Na somatória. Então, se eu colocar aqui, ó, eu colocar read 2, ou seja, cabeçalho 2, eu faço a segunda forma de resolver. Porque nesse exercício eu vou resolver de todas as formas que eu puder para vocês terem um exercício bem completo, ok? Bom, então agora, esse foi o exercício resolvido de forma pela somatória, com base nessa equação de somatória. Agora, baseando no método dos mínimos quadrados. Agora, eu vou resolver o método dos mínimos quadrados matricial. A gente fez uma matriz ali no final, mas é uma forma diferente de resolver, ok? Então vamos lá, ó. Essa forma matricial, ela pega essa matriz aqui, ó. Essa é a matriz primária que gerou essa matriz de somas aqui, ok? Uma manipulação matemática simples de produtos, ela chegou a esse valor aqui. Algebricamente, você encontra esses valores aqui. Nós não vamos tratar dessa álgebra porque não é o nosso objetivo como engenheiro, mas matematicamente seria importante trabalhar com isso aqui. Então essa é a matriz original que a gente vai ter. Agora essa matriz original, ela tem vários y's, igual nós temos, e ela tem um conjunto de vários x1s. Os nossos x1 são nossos x, o nosso x2 a gente não tem, porque a gente não tem uma segunda variável independente, e a gente não tem também um x ao quadrado, não é uma parábola. Então a gente vai tratar apenas dessa parte de cá. A gente tem vários coeficientes. Esses coeficientes aqui, ó, são os coeficientes que teriam resultado com base nesses valores, ok? Isolando essa equação aqui, ó, para o caso específico, eu teria o seguinte, ó, eu pego essa equação. Então, igual eu fiz aqui, ó, igual eu fiz aqui, vocês têm que fazer em todo o exercício, isolando o modelo genérico para o nosso caso linear. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Então, aqui, ó, isolando o modelo genérico para nosso caso linear. Então, vamos lá, ó, vou isolar isso aqui, ok? Então, eu vou pegar aqui, copiar aqui. Agora, ó, eu não tenho, aqui, ó, eu não tenho esses valores daqui, ó. Eu não preciso desses valores aqui, ó. Eu posso retirar esses valores da minha equação, ok? Eu posso retirar isso aqui. Retirar. Pronto, aqui, ó. Beleza. Ó, essa agora é a minha forma isolada desses dados do caso linear. Eu tenho apenas x1, eu tenho vários x1s. Agora, como eu já tenho os dados aqui no Octave, eu vou fazer o segundo passo, eu vou fazer os cálculos para isso aqui, ó. Então, ó, colocando os valores na nossa equação. Colocando os valores na nossa equação. Então, vamos lá. Se eu colocar na nossa equação, vai ficar o seguinte, ó. O que eu preciso aqui? Eu preciso aqui de um vetor com y. Então, eu vou chamar isso aqui de y maiúsculo, x maiúsculo e c. Então, ó, agora o meu y maiúsculo vai ser o quê? Vai ser o meu y transposto.
Olha lá, tá vendo? Ó, em vetor de linhas, ou uma coluna, várias linhas, uma coluna. N linhas, uma coluna. O meu x, entenda, eu estava fazendo somatória, agora estou fazendo matricial. Então esqueça o x da somatória e o y da somatória maiúsculo. O x minúsculo e o y minúsculo continuam, porque são dados originais. Agora, ó, esse aqui é um vetor, uma matriz. O ones, aqui, o ones é uma função que gera vários valores uns. Vai gerar só valores uns, porque essa coluna aqui é de uns. Deixa eu fechar aqui. Essa coluna aqui é de uns. E agora eu venho com o meu x transposto. X transposto, olha que coisa fácil. Moleza, né? Ó, o ones vai gerar só um. O octave tem várias funções, gerando de one, de choose, e aí vai. Para o meu x. Então eu tenho esses valores aqui, ó. Esses valores são os que eu preciso. Então eu estou jogando isso aqui na minha calculadora. Então eu venho aqui, ó, colocando os valores da equação do x e do y. Pronto, x e y. Agora como que eu vou gerar o valor que eu preciso, que é os valores calculando a matriz? Eu faço um cálculo matricial. Esse cálculo matricial é com base nessa equação aqui, ó. Lembra daquela equação anterior que a gente tinha o produto matricial aqui, ó, de x elevado a menos 1 vezes o y? Agora eu não tenho a matriz de somas, mas eu continuo com a mesma operação, vezes, menos 1 vezes, eu continuo tendo um x e um y, só que esse x maiúsculo que eu tenho aqui, ó, e esse y maiúsculo, eles não são adissoma, são as matrizes originais. E para eu gerar as matrizes de soma, eu preciso fazer isso aqui, ó, que é uma outra equação. Então, ó, se eu tiver o x, a matriz x transposta vezes o x, e a matriz x transpostas vezes o y, eu vou ter exatamente aquelas matrizes originais. Eu vou calcular para vocês verem. Então, ó, só isolando aqui para fins de exemplo. Ó, lembra que a matriz de soma era essa? Lembra que a matriz de produtos de y era essa? Vocês podem conferir lá no começo do vídeo. Então, essa aqui são as componentes matriciais da soma. Então, ó, agora o resultado é esse aqui, ó. Esse modelo é exatamente esse modelo aqui, ó, porque eles vieram do mesmo contexto. Então, ó, deixa eu copiar aqui só para adiantar um pouco o vídeo, mas se eles forem diferentes eu copiaria, né? Então, o modelo ajustado aos dados pode ser esse aqui, ó, 993 e 364, ok? Então, são esses dados aqui. Essa é a solução desse problema com base no método de matricial, do método dos mínimos quadrados matricial. Vocês entenderam o comportamento aí, eu apenas utilizei matrizes. Ele é um pouco mais rápido, mas ele era bom. Resumindo, ele é muito bom. É o mesmo que o somatória, porque ele quebra uma sequência do somatório que é de calcular a somatória as matrizes de somatória. Agora nós vamos calcular por um segundo método, que é o método do GNU-Plot, ok? Então, ó, nós temos a segunda equação. Agora nós vamos calcular pelo método não linear de Marquardt-Levengue. Mas esse Marquardt-Levengue tem duas formas de calcular. Então vamos calcular primeiro pelo GNU-Plot, ok? Então vamos lá. Bom, eu copiei apenas umas anotações aqui, ó, para não ficar perdendo tempo de vocês de apenas ler um texto. Eu vou só transcrever aqui, ó. Agora resolvendo usando o método não linear de Marquardt-Levengue, pelo GNU-Plot. Deixa eu botar um G aqui.
Ó, usando a implementação de mínimos quadrados não lineares, o algoritmo de Markov-Levin. Aqui tem uma teoria do Gnowplot sobre ele. Este procedimento precisa de valores iniciais e já temos duas opções, pela resolução via somas e matrizes. Então, esse método aqui utiliza alguns valores iniciais para startar o modelo de busca dos melhores valores em função de um algoritmo não linear. Então, apenas aplicaremos o gráfico anterior. Então, esse método utiliza o próprio Gnowplot. Então, nós vamos utilizar o gráfico anterior para calcular esses valores. Então, vamos lá. É assim, você já tem isso aqui pronto, ok? Já tinha isso aqui da etapa anterior. Agora, como que a gente faz a inserção da parte para o Gnowplot calcular o ajuste disso? Então, eu vou chamar isso aqui de H, por uma questão de ser uma letra diferente, não faz diferença. A mais B vezes X, ok? Então, esse é o modelo. Agora, quem são os valores iniciais e os valores iniciais que eu vou trabalhar com eles? Esse modelo de ajuste precisa de valores iniciais. Aqui, eu tenho esse daqui. Esse é o A, concorda? Eu vou colocar ele aqui. E esse aqui é o B. Aí você fala assim, ué, professor, mas esse modelo de ajuste do Gnowplot, ele precisa de valores iniciais? Já que eu tenho, para que eu vou calcular? Porque esse modelo, ele melhora demais essa equação. Logicamente, em situações bem simples, não há uma melhoria fantástica, mas em alguns casos, o modelo parte de um valor ruim e chega a um valor muito bom, melhorando o R2 ou melhorando a variância da amostra, ok? Então, eu quero que ele ajuste o H de X com base nesse data txt, que ele usa como padrão, usando a primeira e a segunda coluna de dados, usando a primeira e a segunda coluna de dados como x e y. Agora, eu quero que você ajuste isso via esses parâmetros. Quais são os parâmetros? Esses parâmetros A e B que eu forneci aqui. Então, esse é o modelo linear ou não linear. Esses são os parâmetros iniciais. Eu falo, ajusta esse modelo com esses dados, usando essas colunas, porque esses dados podem ser vários, via esses valores de start aqui. E no final, faz favor para mim, o Gnowplot. Plota isso para mim aqui com o título de quem? Modelo não linear. Poderia ser assim, não linear de Markov-Levin do Gnowplot. Ok? Então você vai plotar isso para mim. Bom, aí ele vem aqui e plota a equação. Mas que reta é essa aqui? Essa reta aqui foi baseada nesse ajuste aqui. Gnowplot 6. O que ele disse? Ele começou os parâmetros iniciais, esses parâmetros, e foi fazendo iterações. Nesse caso aqui, como o modelo é muito simples, ele usou uma iteração só. Mas em alguns modelos ele usa dezenas e centenas de iterações. E ele encontrou os parâmetros finais, são esses de cá, ok? Então esse aqui, tá? Então nós vamos transcrever aqui, Então vamos aqui, transcrever as partes. Então eu não preciso dos dados que eu já tenho, agora eu preciso de uma nova estrutura da equação. Esse é o novo script, ok? Esse é o novo script. Agora eu tenho o fit.log. Quem é o fit.log? Aqui, ele vai gerar um fit.log, é um arquivo. Esse arquivo eu posso copiar ele, eu posso baixar esse arquivo, se eu clicar nesse botão ali, ou eu copio aqui, fica mais fácil, ok? Agora eu vou o gráfico.png, ok? Então, esse aqui, copy image, isso. Eu coloco ele aqui, ok? Então, esse aqui, porque o Gnowplot poderia não traçar esse gráfico, se eu não pedisse. E ele me daria o fit. O fit é esse aqui, ok? Então, eu copio isso aqui. E escrevo aqui, O Gnowplot me forneceu estes parâmetros para o modelo.
Eu vou tirar esse aqui, ó, porque isso aqui não nos interessa agora estatisticamente. Ok? Então, ó, aí eu posso, para fins de economia de tempo, eu posso escrever isso aqui, ó. Se estiver errado, a gente muda a equação. Ó, 936, 90, 364. Ó, 3643, tá vendo? Não, ele colocou mais um dígito ali, mas como mais um dígito não fazia muita diferença, o modelo é esse aí. Ou seja, tanto como o modelo é muito simples, como os dados são muito simples, os três procedimentos estão gerando valores iguais, mas é para vocês saberem que vocês podem utilizar todos esses procedimentos, ok? Agora, o último procedimento que a gente vai ver vai ser o não linear de Markov-Levin baseando no Octave. O Octave também tem esse procedimento. Ok? Deixa eu usar a mesma nomenclatura aqui para vocês ficarem bem sincronizados aí. Bom, no Octave, como que eu faço isso no Octave? Deixa eu copiar aqui, só para ficar mais rápido para vocês. Então, podemos também usar o algoritmo Markov-Levin para regressão não linear usando o Octave. Aqui tem um link para uma teoria, mas pode procurar também lá no Google que ele te apresenta. Agora, como que nós vamos utilizar isso? Aqui, ó, aqui no Octave, eu já tenho todos os meus dados. O que ele precisa? Ele precisa de pegar, ó, esse aqui não é o vetor de parâmetros, esse não é o vetor de parâmetros, concorda? Agora, ele precisa que eu entre com uma equação. Se vocês procurarem lá no resumo do GNUplot, no tutorial do GNUplot, vocês vão ver que a equação, como que eu entro com uma equação? Eu entro com a equação dessa forma aqui, ó. Então, essa equação aqui seria assim, ó, C1 mais C2 vezes o x, concorda? Lembrem que a equação que a gente tinha original não era C0 mais C1? Aqui começa com 0 por uma questão de sequência, mas aqui também começa com 1 por uma questão de sequência do octavo, porque ele não tem o parâmetro 0. Ele tem o primeiro elemento. A contagem dele começa com 1. Então, ó, eu tenho o x e o C0 e C1. Ou seja, essa é a equação que eu preciso. Agora, para eu calcular isso aqui, eu uso essa estrutura aqui, ó. Vocês vão ver que a gente vai fazer alguns cálculos com isso aqui, ó. Ele precisa... Essa é a função que ele chama esse modelo. Se eu vier aqui nesse exemplo aqui, ó, vocês vão ver que essa é a função matemática do GNUplot que faz a regressão não linear de Levin-Marquardt, ok? A teoria da equação está aqui. Isso que eu estou escrevendo aqui é o mesmo que eu estou escrevendo aqui, ok? Então, ó, eu preciso de quem? Eu preciso de um vetor de x, de um vetor de y. Ó, ele usa a forma vetorial. Então, eu vou utilizar a mesma estrutura. Eu preciso dos parâmetros e a equação que usa esses parâmetros iniciais e esses valores de x. E os valores de y que eu tenho para eu estimar a equação. Ele vai me dar... normal. Ele me pede, logicamente, um pacote para ele calcular isso. Ó, ele precisa desse pacote para executar esse aqui. Okay? Então, é só eu mandar carregar o pacote. Ok? Sem estresse nenhum. Então, ó, aqui, ó, eu já tenho os valores anteriores. Então, ó, eu copio isso aqui e eu copio isso aqui também, ó. Para eu não esquecer, né, de colocar o pacote, eu copio isso aqui também. Ok? Então, ó, quem é o x? O x é os meus dados originais transposto, o y dados originais transposto, o c é o vetor de coeficientes que eu obtive de um método qualquer, no caso o método dos mínimos quadrados, e o f é o valor estimado, desculpa, é a função. E eu fiz uma coisa aqui que eu apaguei a parada, né? Eu preciso de retornar essa equação aqui. Não precisa não.
Ó, esse f aqui, ó, é porque tá vendo aqui, ó, eu usei a variável, esse aqui é saída, a saída. Essa variável de saída, eu usei a mesma da variável de entrada. Então, deixa eu trocar aqui, senão eu perco ela. Aqui, ó, é melhor eu fazer aqui assim, ó, y estimado. Isso, deixa eu trocar aqui, porque senão vai confundir na cabeça. Porque senão eu perco essa equação aqui. Entendeu? Se eu colocar uma variável a como o mesmo valor. Bom, então, ó, eu coloquei o f de equação e o f de parâmetros com o mesmo resultado. Ele sobrescreve. Então, ó, esse aqui é o y estimado, esse aqui é o p, é os parâmetros, ou seja, são os parâmetros da equação. Por que eu não usei c de coeficiente? Porque senão eu ia sobrescrever o valor. Então eu uso p. Porque ele também usa na teoria aqui, ele usa p como parâmetros de saída. Lá a saída ele usa, a solução é um vetor de colunas com os parâmetros finais, ou seja, a solução do modelo não linear. Esse aqui então, ó, é o valor que eu queria. Então, se eu vier aqui, ó, eu vejo que aqui, ó, ó, o Octave me forneceu esses parâmetros para o modelo, esse aqui, ó, ok? Então, o modelo ajustado aos dados pode ser, mesma coisa, esse método não linear do Octave é o mesmo procedimento não linear do GNUplot. Então, é muito provável que ele vai gerar valores iguais. Logicamente, para alguns modelos, porque o Octave tem uma base de cálculo numérica muito superior ao GNUplot. Então, por fins de arredondamento, você pode encontrar algumas coisas aqui em casas decimais, ok? Então, ó, agora nós chegamos ao nosso final. Bom, então a nossa resposta... Tá, agora vamos fazer umas simulações, ó, simulando os modelos, ok? Então, vamos lá, vamos simular os modelos agora. O que é simular os modelos? Simular os modelos é o seguinte, ó. Qual que é o primeiro modelo que a gente tem? Deixa eu apagar aqui para ficar maior. O primeiro modelo que a gente tem. O primeiro modelo é o y pelos métodos mínimos quadrados. Eu pego o x e eu tenho quem? Esse aqui, certo? Esse mais esse vezes x. Isso. Qualquer x que eu colocar aqui, eu vou obter esse valor. Então, eu poderia fazer assim, ó. O x transposto, vírgula, y transposto. Agora, eu pego o y pelo método dos mínimos quadrados e aplico esse x e faço isso ficar transposto. E agora eu faço a diferença entre esses dois, para eu saber o resíduo. Aqui, ó. Ó, simulando. Deixa eu ir lá na simulação. Essa simulação você tem que fazer em todos os modelos, tá? Aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Simulando os modelos. Por quê? Porque o objetivo não é calcular os modelos. Aqui, ó, só uma observação. Você concorda que o método não linear do GNUplot, do Octave, ele já me dá o y estimado, tá vendo? 6.54, aqui, ó, 6.54 e 49.018, tá vendo? 0.18. Então, ó, esses dados aqui, ó, eu posso colocar aqui, ó. Eu poderia até colocar aqui, ó, y estimado. Esse y estimado aqui, isso, y transposto menos y estimado. Bacana, ó. Eu vou fazer aqui, ó, que aí eu vou dizer o seguinte, ó. Ó, eu vou substituir essa matriz aqui por essa de cá, ó. Esses são os diferentes valores que eu tenho, certo? Ó, o que é essa primeira coluna aqui, ó? Esse é o x, esse é o y. Essa aqui, ó, como eu tenho 3 equações iguais, ele gerou esses valores aqui.
Agora, qual que é o y estimado, o real, menos o estimado pelo método dos mínimos quadrados? Gerou esse erro aqui. E qual que é o erro, o resíduo do y menos o y estimado com base no octave? Porque aqui, ó, o resíduo, tá vendo? Ó, as últimas casas decimais deram valores bem diferentes, mas isso aqui não faz diferença não. A gente está olhando valores na quarta, quinta casa decimal. É só para vocês perceberem que esse valor estimado aqui, ó, do octave já vem, os demais não tem, ok? Então, ó, agora a minha resposta, simulando os modelos e plotando. Ó, eu preciso plotar também, ó, uma coisa que vocês precisam de fazer. Esse aqui é o modelo não linear. Agora esse aqui, ó, deixa eu copiar aqui. Simulando aqui, ó, deixa eu escrever direitinho para vocês fazerem direitinho. Simulando e plotando os modelos, ok? Faz parte da resolução. Deixa eu ver aqui. Ó. Esse aqui é o modelo linear. Esse aqui é o dos métodos mínimos quadrados. Vezes x. Com o título método dos mínimos quadrados. Beleza, ó. Então, ó, o que eu fiz aqui? Eu tenho aqui, vou copiar aqui. Ó, essa é a equação, ok? Agora, essa equação, deixa eu fechar esse tutorial aqui. Essa equação, ela vai me dar... Peraí, eu errei alguma coisa aqui. Por que você não está lendo, cara? Data usando 3 mais vezes x com title h de x. Ele não pode rir. Acho que eu coloquei algum valor aqui dentro que bagunçou o coreto, ó. Espera aí, deixa eu consertar isso aqui para ver se eu consigo. O gráfico 51, ele está reclamando da tabela de dados. Pode não ser ela não, né? Eu acrescentei nada ali, eu não fiz nada de acréscimo, ele está reclamando. Beleza. Bom, eu podia ter clicado num valor lá e tirado algum valor da ordem. Eu só substituí os valores, como ele estava reclamando ali, eu refiz. Então vamos lá, ó. Eu já copiei essa equação aqui, entendeu? Os dados tinham um errinho, por isso que ele estava reclamando que os dados tinham um erro. Então vem aqui na simulação, eu já copiei a simulação aqui, agora esse aqui é o gráfico. Opa, deixa eu fazer aqui. É o gráfico, copy image, vamos lá, aqui. Bom, ó, o que é isso aqui, ó? Esses são os dados da tabela. Esse método dos mínimos quadrados está debaixo dessa linha roxa, porque o método não linear do Gnuplot. Se eu quiser colocar a mesma equação do método não linear do Octave, é a mesma coisa. Qual que é a equação do Octave? Ela está ali em cima. Como a equação do Octave e as outras equações são as mesmas, eu só vou destacar aqui o método dos mínimos quadrados e o não linear do Octave, que poderia ser o mesmo valor dos dois. Está vendo aqui? Ó, mas vocês vão ver que tem um outro exemplo que vai dar uma pequena diferença, mas as duas equações estão aqui. Então, resposta... O modelo procurado pode ser, né? Pode ser. Então, ó, eu vou inserir aqui uma tabela para ficar simples pelo método e o modelo. Quais métodos a gente viu? Métodos mínimos quadrados pelas somas, métodos mínimos quadrados pela matriz, não linear Marquardt-Weber do Gnuplot e o
não linear do Octave. Vou deixar minúsculo aqui para ficar igual. Agora, os modelos, neste caso aqui, ó, os modelos foram iguais para todos, ok? Eu estou fazendo assim porque vocês vão ver que lá na frente a gente vai obter valores diferentes, modelos diferentes, ok? Então, ó, o modelo, a resposta que ele queria é o método, né? Tem um acento aqui, eu sei, tudo bem, mas eu sempre esqueço. Releva aí. O modelo procurado pode ser esse aqui, ó. Então, nesse caso aqui, ó, eu poderia ter 4 modelos diferentes, mas esses modelos diferentes estariam com pequenas casas decimais alteradas, tudo bem? Bacana? Então vamos rever aqui, ó, para a gente ter uma visão geral do que foi feito. Ó, eu estou resolvendo esse exemplo com essa proposta e o desenvolvimento. Primeiro eu coloquei os dados na calculadora, que é o Octave, plotei os dados, depois eu comecei o cálculo pela soma. Isolei o modelo, fiz o cálculo no Octave, isolei as variáveis, fiz os cálculos e gerei o modelo. Pronto. Pelo matricial, eu gerei a matriz genérica, coloquei os dados, calculei os dados, joguei a equação de cálculo e gerei o modelo. Método GNU-Plot. Eu já tinha o gráfico pronto, eu só apenas acrescentei esse corpo aqui para fazer o fit, peguei o fit log dele, gerei o gráfico. O método do Octave não linear, eu criei o modelo, porque eu já tinha o resto dos parâmetros, esse C aqui eram os coeficientes anteriores, mas eu poderia criar essa matriz, esse vetor, eu tinha os dados, eu pedi para fazer o cálculo. E aqui simulando e plotando os modelos. Toda vez façam isso por gentileza, essas sequências tem que ser no capítulo 11 e 12. Métodos para somatório, para matriz, GNU-Plot, Octave, simulando e plotando os modelos. E aqui eu fiz a simulação do x1, dos dados originais, pelo método dos mínimos quadrados e o resíduo, o erro. Se eu tivesse cada um dos métodos aqui, ó, você teria que fazer cada um deles. Essa matriz aqui seria um pouquinho mais esparsa. O estimado e o erro, o estimado e o erro. Para você comparar os erros, as diferenças dos erros, ok? Plota os modelos finais, todos os modelos, e a resposta é apenas os modelos, ok? Eu creio que seja apenas isso por hora. Muito obrigado.